em abril desse ano, eu completei 35 anos do DEMA. Tipo, Sebastião Cury aqui, eu sou um jovem, ainda professor. Não, Sebastião. Poucos aqui que estão presentes não devem se lembrar ou saber que o Sebastião foi nosso reitor, né, da universidade por 4 anos. Mas, além desses 35 anos de DEMA, a minha identidade com a Universidade Federal de São Carlos vem de uma época que provavelmente nem o Sebastião se lembra. Porque eu estava no ginásio, que agora não existe mais, né? Na época era primário, científico, né? e a universidade. E eu me lembro que em 1967, por aí, eu cheguei na escola, eu estudava aqui no Álvaro Guião, aquela escola bem no centro da cidade, né? E falaram, hoje não vai ter aula. Bom, falar que não vai ter aula para aluno já é uma festa por si só, né? Mas eles falaram que a gente tinha que ir lá na catedral, naquela pracinha na frente da catedral, que eles iam dar um anúncio. E eu me lembro perfeitamente, nós estávamos ali em frente da prefeitura antiga, tem uma estátua ali, e uma pessoa falou assim, pessoal, São Carlos ganhou a Universidade Federal. E por incrível que pareça, aquilo me marcou muito. Entende? Eu só lembro daqueles 2 momentos, eu lembro. Quando falou que não ia ter aula. E cheguei naquele momento e falou, sabe quando de repente algo fala que você vai estar ligado àquela mensagem e ela entra dentro de você? Então, a minha história com a Federal começa até antes disso. Quando eu vim aqui na Federal, na granja, isso daqui era uma granja, né? E eu vinha com meu tio comprar frango. Você vai falar assim, bom, você é de que século? Não, a nossa história é relativamente recente. Eu sou da 5ª turma de Engenharia de Materiais, né? E agora nós estamos provavelmente na 45ª turma de Engenharia de Materiais, né? E então a minha vida tem sido a universidade. Por que esse preâmbulo? Porque eu gostaria que nessa palestra eu pudesse falar o que eu vejo para o presente e o futuro da engenharia de materiais. E, por favor, entendam que, no meu ponto de vista, uma palestra, para atingir os objetivos, ela tem que mexer com a gente. Se a palestra não mexer com vocês, ela pode ter sido interessante e tal, mas tem que incomodar. Ela tem que incomodar cada um de nós. Obviamente, não incomodar no aspecto negativo, mas mexer para que a gente faça uma autoanálise e fale assim, não estou muito confortável nessa vida, eu preciso contribuir com alguma mudança. Então, por favor, não entendam que ela tem endereçamento certo, se é para os já professores, se é para os colegas, não é mandar recado, é expressar o que eu sinto e o carinho que eu tenho pela engenharia de materiais e universidade. Eu acho que a missão do professor é se derramar e fazer o melhor de si, né? Então, tentem olhar nesse aspecto e, por favor, tentem trazer a palestra para dentro, para uma autoanálise, para um momento especial que vocês ou cada um de nós está vivendo, embora em diferentes experiências de vida. Muito bem. Eu vou começar contando uma história, né?
E eu recomendo que todos assistam, quando possível, esse filme. É um filme muito bonito. Em português ele se chama O Mágico. Ele foi lançado há uns 4 anos atrás, é um filme francês. Não sei se vocês já assistiram As Bicicletas de Baskerville, né? Também um desenho fantástico, que para criança os dois não tem nada, mas esse em especial ele foi desenhado em aquarela. Ele não tem nada de tecnologia eletrônica. Cada quadro foi desenhado à mão em aquarela e eu imagino o trabalho que tenha dado. E é uma obra de arte. Mas além da arte, a história contada tem muito a nos ensinar. Na verdade, obviamente eu não vou contar todos os detalhes do filme, embora o tema geral pode ser abordado. Ele fala, no final dos anos 50, em Paris, a história de um mágico que, com o seu coelho branco gordinho, que mal cabia dentro da cartola, fazia muito sucesso, né? Era uma época que a mágica era um assunto de impacto. Mas o tempo foi passando. E com isso, a sua audiência foi diminuindo. E, de vez em quando, aparecia uma vovozinha com o seu netinho, mas ele começou a perceber que ele precisava sair de Paris. Então ele escolheu ir para o norte da Escócia, aonde, numa região bastante retirada daquelas rotas, né, normais, ele nos pubs começou novamente a fazer muito sucesso entre os presentes. E, principalmente, para as crianças. E ele, preocupado com a continuidade da mágica, estava também muito interessado em recrutar outras pessoas que pudessem dar continuidade à história e o desempenho da mágica. Só que quando ele pegava, por exemplo, convencia esses pupilos, e eles iam, por exemplo, para cidades grandes como Edimburgo, na verdade o pupilo esquecia da mágica e ficava fascinado pelo rock and roll, pela televisão, pelas vitrines das lojas. E o mágico percebeu que o seguinte: a mágica não estava mais funcionando. Muitas vezes a gente pensa que a mágica não funcionar é só uma questão da história desse filme. Ou sempre é uma coisa que parece externa a nós. Mas vamos dar uma olhada aqui. Para o pessoal que está no fundo, eu vou dar uma explicada. Na verdade, se nós pegarmos aqui em 2007, esse era a distribuição do mercado de handsets, né? Telefone celular, mas a maquininha. E vocês devem estar lembrados, não precisa de ter muita idade, que a Nokia dominava o mercado. Só se falava dessa empresa finlandesa, né, e ela dominava. Então, em 2007, ela tinha mais de 50% do mercado de celulares. E olha o que aconteceu com a Nokia ao longo do tempo. Nós não estamos falando ao longo de 30 anos. Nós estamos falando em 8 anos. Né? Um tempo muito pequeno para alguém partir de 50%
para a PPM, né? Tanto que ela foi comprada, né, pela Microsoft, né? E se espera que ele renasça. O que aconteceu com a Nokia para perder tanto o mercado, por exemplo, para a Samsung, né? Para a Apple? A Nokia, ela achou que a mágica era ter diversos modelos de celular. Ela lançava por ano 5, 7, 8 modelos de celular, acreditando que com isso a pessoa ia se adaptar. Olha, eu gosto com isso, desse jeito e tal. De repente, apareceu a Samsung e a Apple. Por exemplo, você pegar a Apple, quantos celulares tem? Sai a sexta, né, versão de celular dele. A Nokia tinha mais de 30 diferentes. E o porquê a Samsung e a Apple tomaram conta do mercado? Porque eles descobriram a nova mágica. A mágica era o sistema operacional que permitia você trabalhar com aplicativos. Então, eles perceberam que não era o equipamento em si. A mágica era o sistema operacional. Tanto que, se eu falar sistema Android, provavelmente vocês já ouviram falar. iOS, já ouviram falar. E o Symbian, vocês já ouviram falar? Era o da Nokia. Né? Era o da Nokia. Ele não permitia trabalhar com multitarefa, com muitos aplicativos. E a mágica está aí. Muito bem. Se a mágica não está trabalhando, não está funcionando, por que não mudar a mágica? Será que os caras da Nokia não perceberam isso daí? Será que o mágico demorou tanto tempo para perceber isso daí? O ponto é o seguinte, porque é muito difícil a gente se livrar das velhas ferramentas quando elas fizeram sucesso. Não é fácil. Tá? Ah, mas eu venho fazendo isso por tanto tempo, eu estou vendendo, a coisa vai indo tão bem. Não sei o que aconteceu, de repente eu não estou vendendo mais. E eu insisto naquela técnica, porque ela deu certo. Então, o que a gente tem que fazer em todos os aspectos da nossa vida? Na verdade, eu não estou falando apenas para vocês, estou falando para mim, para ver se eu aprendo. Né? Eu tenho que sempre repensar na validade desses velhos hábitos, principalmente aqueles que foram, né, tiveram sucesso, mas não estão funcionando mais, mas eu insisto em usá-los. Eu insisto em mantê-los. Muito bem. Dentro desse contexto, por que a mágica para atrair e reter jovens na engenharia de materiais não está funcionando tão bem? Deixa eu criar um cenário. Olha, hoje, materiais, eu poderia te falar que é um dos tópicos mais relevantes que tem no mundo. É claro que você vai falar, ah, mas energia é importante, mas você precisa dos materiais. Ah, mas eu preciso de petróleo. Você precisa de materiais. Você não vai conseguir na agricultura, em qualquer campo que você tiver, se não tiver materiais adequados para aquilo. Então, por que a nossa engenharia de materiais, por exemplo, não é disputada a tapa no vestibular? Nossa, vocês sabiam, a engenharia de materiais é 200 para 1,
Todo mundo quer fazer engenharia de materiais. Sabe quanto está dando? 12 para 1. Às vezes nós preenchemos, quando preenche, na 8ª lista. Sabe o que é a 8ª lista? Aquele que passou de carro na Washington Luiz, né? E falou assim, está na época do vestibular. Né? Quem sabe vou pôr essa universidade aí dentro das minhas opções. Aí se der, deu. Se não der, desce. 12 para 1. Né? É muito pouco. O que está acontecendo de errado? Já sei, professor, já sei. Uma das coisas que realmente hoje é difícil é o seguinte, tem muitas opções. Olha, professor, hoje, por exemplo, você vai falar assim, olha, tem um especialista em biometria. Não adianta muito, porque onde que eu moro, todo dia eu passo o dedão lá para abrir o portão, 50 vezes das vezes não abre, né? Porque não é tão simples você fazer biometria, mas é um desafio, né? Olha, data miner, puxa vida, nós analisarmos aquele monte de dados e prevermos o futuro da economia. Se hoje o avião manda aquele monte de dados, quando ele chega já está analisado. É tudo verdade, são coisas atrativas, né? Hoje a geologia, ao invés de ser uma coisa só de estudar a Terra, nós estamos falando de geologia de Marte, dos outros planetas, né? Atrativo, os olhos brilham. Se isso fosse pouco, ainda nós temos toda a parte de robótica, né? A viagem recente que eu fiz para o Japão, o cara mostrou uma nanoaranha robótica que tecia nanotubo de carbono. Você fala, pô, o cara fumou todas. Aonde que... Não é possível. Uma nanoaranha robótica que na bundinha dela saía nanotubo de carbono. Eu falei, porra, não consigo. Desculpa aí. Eu não consigo nem produzir um nanotubo. Né? Que eu vou fazer com a aranha? Você vê onde que está. Não é fascinante? Fascinante. Atrai. Né? A parte da energia eólica, né? O nosso fazendeiro do futuro, ele vai ser uma pessoa, né, que tem que ter formação em engenharia, física, matemática, para ordenhar o vento. Né? Não é mais só, né, na mão. Né? Ele tem que... sustentabilidade e tal. É isso, professor. Por isso que não é. Sei. Mas por que o MIT, o pessoal disputa a tapa para ir no materiais do MIT? Em Harvard, Caltech. Né? Por quê? O que não é a área? Bom, provavelmente, então nós precisamos entender que as coisas estão mudando. Quem sabe nós podemos estar usando uma mágica que não está mais atualizada para as necessidades atuais. Mas quais são as necessidades atuais? Vamos falar um pouquinho das gerações, certo? Nós temos... Vocês não precisam se identificar com elas, principalmente os mais velhos. Fala assim, antes da guerra, lá, o que tinha, professor? Né? Eu, por exemplo, sou um baby boomer. Não tão baby, mas ainda boomer. Né? São as diversas gerações. Tem os veteranos, os baby boomers, a geração X, e o pessoal, a maioria do pessoal que está aqui presente é da geração Y. Ou geração milênio, tem várias denominações. Quais são as características de cada uma delas em relação ao trabalho?
Para os veteranos, trabalhar é uma obrigação. Não tem choro. A obrigação não era estudar, é trabalhar. Para os baby boomers, uma aventura excitante. Né? Eu trabalho bastante, mas não é porque a Dilma está me cobrando, o chefe do departamento. Eu gosto de aprender, eu tenho muita curiosidade. É uma experiência boa para mim. Eu não gosto de administração, mas eu gosto de estudar. Né? Para a geração X, essa é uma tarefa a ser cumprida. Está no pacote. E para a geração Y, pode perceber em você, não é que eu não estou falando quem está certo ou está errado. Né? Sei quem está certo. Para cada época tem uma necessidade. Para a geração atual, é um meio para um fim. Pode perceber que o jovem, ele tem uma visão em relação ao trabalho hoje diferente das gerações anteriores. Ele quer o trabalho, mas ele tem outras vontades além daquela missão do trabalho. Ou o trabalho tem uma outra finalidade. Qual que é o cenário diante disso? É que pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos vivenciando um momento muito especial. 4 gerações estão trabalhando junto. Nunca ocorreu isso na história da humanidade. Então, essas diferenças de interesses e comportamentos estão se tornando muito evidentes. E ainda mais, dentro de poucos anos, teremos 5 gerações trabalhando simultaneamente. Felizmente, a esperança para nós da outra geração é que o tempo de vida está aumentando. Com isso, o trabalho e a experiência de cada um já está começando com 5 anos. Né? Hoje você chega para uma criança, né? Ela já está aprendendo inglês, já sabe tudo como operar no... Né? Você não vai perguntar para uma pessoa velha, olha, como usa o Waze, como usa tal aplicativo. Pergunta para uma criança. É fácil, tio. Ele já sabe tudo como fazer aquilo lá. E aí, de repente, você vai ter a experiência que a coisa é assim, 3 anos de idade, qual é o seu CV? Qual é o seu currículo? Nossa, ainda está mamando? Né? Cada vez mais a pressão está começando mais cedo. 5 anos de idade, ainda não sabe inglês? Também fuma? Tem mais alguma coisa errada? Né? Cada vez está aumentando. Então, você percebe que os velhos vivendo mais. Hoje o cara vai aposentar, né? Com 60 anos, mais 35 de contribuição, ele pode aposentar, eu vou começar uma nova vida. E espero que dê ainda para aposentar. Né? Espero. E o outro começando mais cedo, e de repente põe todas as feras no mesmo ambiente, com pensamentos distintos. Quem está errado? Ninguém. Mas nós vamos precisar se adaptar a essas mudanças. O que a geração Y espera para a sua vida profissional? Eu procurei ter uma empresa muito boa na parte de tendências, chama McKinsey. Provavelmente vocês já ouviram falar dela. Né? Sempre essas tendências, tal, de mercado, tal, contrata a McKinsey, custa uma fortuna. O cara fala, é da McKinsey. Não é só o brand, né? O nome já é uma fortuna. Mas, né?
E eles fizeram essa pesquisa ao redor do mundo com jovens em pub, universidades e tal. E a pergunta era, o que você espera da sua vida profissional? E aí, o que deu? Em primeiro lugar, foi colocado que precisa de desafios. A pessoa quer desafios, né? A habilidade de fazê-los sonhar. Segundo lugar, um bom ambiente de trabalho. Pessoas, parte do time, coerência com o propósito. Terceiro, qualidade de vida, significado e flexibilidade. Quarto, habilidade de estar conectado, o que o pessoal faz muito bem. No meu laboratório tinha um aluno, há uns tempos atrás, não posso mencionar, mas que eu passava, ele estava sempre no Facebook. Sempre no Facebook. Eu falei assim, mas cara, tudo bem e tal, mas você fica sendo, como é que você vai estudar? É verdade, professor. Estou perdendo muito tempo com o Facebook. Então, deixa o Facebook para a hora do almoço, depois, sei lá. Mas vicia, né? Como ele resolveu? Ele pôs 2 telas. Uma num paper e a outra no Facebook. Quando eu chegar, eu falo, pois é, professor. Aí, eu não estou no Facebook, eu estou no paper. É que nem hoje, eu falo em aula o seguinte, eu começo minha aula e falo assim, olha pessoal, eu não cobro presença, eu acho que a aula tem que ser atrativa por si só, não é eu forçando, você está aqui que você vai aprender, mas eu peço uma coisa, por favor, não comece a consultar o celular durante a aula, pode levantar, sai lá para fora. Bom, não passa 2 horas, mas eu não falei que não é para consultar. Sabe, professor, eu estou fazendo a conta. Né? Passa um tempo. Professor, eu estou vendo se tem um paper. Não. Será? Será que ele está fazendo isso? Né? A gente não sabe, mas hoje você não tem mais como, né? Pôr toda, né, o Big Brother para ver simultaneamente. Por quê? Só velho usa relógio, né, Pedro? Hoje você fala que horas são, cara, nossa, né, tem horário em todo, né? Há muito tempo o celular já não é um telefone apenas. Né? Ele está substituindo tudo que a gente tem. Mas, olha que interessante dentro dessa pesquisa. Não sei se é verdade, mas vamos lá. Um bom salário ficou em 7º lugar, dentro das perspectivas. Sonhar é muito mais importante do que um bom salário. E eu sei que vocês concordam com isso. E eu também gosto de sonhar. Tanto que eu separei uma frase aqui, do Saint-Exupéry, que é muito interessante. Ele fala assim, se você quer construir um navio, não reúna as pessoas para coletar madeira e não designe a eles tarefas e trabalho, mas os ensine a pensar, a sonhar com a imensidão do mar. Segunda mensagem é o seguinte, se você levar a pessoa a pensar no mar, ele vai fazer a tarefa. Mas se você falar, vai fazer a tarefa, ele esquece do mar. Você fala assim, tá vendo, professor? Tá vendo? Já Exupéry sabia que sonhar é importante. Mas escutem um pouco a velha geração. Isso não isenta você de cortar madeira e nem de construir navio. Estão entendendo? Para chegar lá, você ainda vai ter que cortar a madeira.
ainda vai ter que preparar o navio. Por quê? Me dá a impressão hoje que o mundo é o Facebook. Você já viu, cara, né? Facebook é perfeito, né? Todo mundo curtindo, todo mundo na balada, todo mundo feliz. Esse não é o mundo. Isso é apenas uma ilusão, não é nem um sonho. É apenas um engodo. Não estou falando que não é legal, mas é um sonho vazio. Ai, professor, eu quero fazer esse tópico. Por quê? Né? Quer lá, chegar em Marte. Olha, vai ter uma expedição entre 2025 e 2030 para Marte. Essa expedição só tem ticket de ida, não tem ticket de volta. Depois de 70 dias, você começa a morrer. Né? Isso pode durar 100, 75, mas vai morrer. Né? Porque não tem nada em Marte, né? Você vai... provisões, outras coisas que você não sabe que tem. Quantas pessoas vocês acham que se voluntariaram aí nessa expedição? Na primeira tacada apareceu 500 mil. Entre os 100 está um brasileiro. Claro, precisa de um pouco de festa em Marte também, né? Se não tiver um brasileiro, quem vai tocar um atabaque, pandeiro, levar umas musiquinhas, né? Afinal de contas, vão morrer, mas vão morrer bem. Churrasquinho, lá em Marte e tal. Você vê, o sonho. Né? Você fala, olha pessoal, é a morte. Não, mas você vende o sonho, a pessoa até a morte vai bem. Mas vai morrer. Né? Para ir no mar, tem que construir navio. E muitas vezes o pessoal se esquece. Ele quer ficar do sonho da pesquisa. O sonho da pesquisa. Mas sabe como é que se faz pesquisa? Com sangue, suor e lágrimas. Tem que ir lá. Tem que fazer. Tá? Muito bem. Quais são, então, as ideias gerais para mudar esse cenário e tornar, por exemplo, a engenharia de materiais mais atrativa e nós mais em sintonia com as necessidades do mercado? Porque muitas vezes, pessoal, a gente fala assim, mas a empresa não quer interagir com a universidade. Uma pergunta que eu faço, o que você tem a oferecer? O que você tem a oferecer? Então, pois é, então, né? Você acha que no momento atual o cara vai tirar dinheiro do bolso quando ele está mandando gente embora só por causa do seu sonho? Ou do meu sonho? Ele quer um retorno para aquele sonho. Ele quer um navio. Sabe? Então nós precisamos refletir. Qual a nossa missão? Quem é o nosso cliente? Nós estamos em sintonia com as necessidades? Por que que em outro país a interação da indústria com a universidade é tão intensa e aqui são casos tão isolados? Será que é só culpa da indústria? Será que é só culpa da universidade? Será que é o nosso sistema? Muito bem. Então, primeiro, eu vou tratar em 2 níveis. Falar da ideia geral e depois eu vou tentar ir na veia. Né? Para que a gente veja o seguinte. Pastor, por onde eu começo, então? Vamos ver. Tem
propostas. Não precisa segui-las, mas ela tem que te incomodar. Primeira questão que nós vamos falar um pouquinho é sobre a educação e a importância da transversalidade do conhecimento. Eu gosto muito desse afresco. Afresco, a diferença de um quadro, de um afresco, é que o afresco é pintado numa parede. E esse afresco é de Rafael, chama Escola de Atenas, e foi pintado em 1511. Portanto, 504 anos atrás, e ele pertence ao Vaticano, está numa sala de visitação do Vaticano, nos acomodações papais, mas passível de visitação, né? Então, é claro que todo mundo vai lá e quer ver Michelangelo, né? A Capela Sistina e tal, mas essa riqueza também está lá. O que é a Escola de Atenas? Primeiro, dentro do quadro, nós temos aqui a Minerva. A Minerva é a deusa da sabedoria e símbolo dos engenheiros. Do outro lado, nós temos Apolo. Apolo é o deus da música, dos arqueiros, né? E do sol. Mas Rafael é muito sábio, né? Não só pintor. Ele pôs também aqui Pitágoras, Michelangelo, Euclides com os alunos, e na parte central, Platão e Aristóteles. E quando você olha de perto essa parte central, ele, não sei se foi por pirraça ou o que foi, mas ele pôs a cara do Platão à cara do Leonardo da Vinci. Por isso que vocês vão olhar lá para o Platão e falam assim, eu já vi esse cara, né? E não parece nada com o Platão, mas é a cara do Leonardo da Vinci. E o ponto ali é que Platão está apontando as coisas do céu e Aristóteles apontando as coisas da terra. E se você pegar aquele quadro, você vai perceber que ele já estava induzindo, há 504 anos atrás, a importância da multidiversidade de conhecimento. O que é essa transversalidade de conhecimento? A importância, principalmente na área de materiais, da química, da física, da matemática, até da ciência dos materiais, filosofia, ética, antropologia, cultura geral. Por quê? Você sabe que foi o criador do curso de Engenharia de Materiais, aqui no Brasil, felizmente, ainda está vivo, chama-se professor Sérgio Mascarenhas. Né? A gente tem um certo contato frequente pela admiração que eu tenho dele. Né? E a engenharia de materiais aqui do DEMA era para ser na USP. O pessoal da USP, sei lá, né, negócio novo, 1968, 1970, rapaz. Não, mas eu vi em Princeton, a coisa vai nessa direção, Aí, já que lá não vingou, ele veio falar com o reitor da Federal na época, acho que chamava Heitor Gurgulino, é isso, né, Sebastião? E não tinha curso na Federal. Entende? Ninguém nem sabia, né, porque foi dado à Universidade Federal, mas o que vai fazer a Universidade Federal? Vamos pôr uns cursos novos aí. Aí chegou e falou assim, que tal a engenharia de materiais? Manda para cá. Vamos lá, vamos fazer aqui a engenharia de materiais. E começou a engenharia de materiais. E veja, nós somos uma das primeiras engenharias de materiais do mundo. Né? Parece o Cacete e Planeta. Né?
nossa, você é o melhor do mundo? Ela fala, não só do mundo, da Bahia. Então, eu falo, não é só do Brasil, é do mundo, quiçá do universo. Não é? Só tem um pequeno detalhe que nós vamos mencionar. Deu tão certo que nós continuamos exatamente como em 1970. Não é? Bom, mas qual é a era agora? A era não é mais da engenharia de materiais. A era é da engenharia de sistemas complexos. Mesmo aqui a gente na área de materiais, está cada vez mais difícil você arrumar um problema que é só cerâmico, um problema que é só polimérico, um problema que é só de metais. O pessoal está pedindo funcionalidade, está pedindo integração, né? Trânsito entre essas áreas. Mas, vou discutir um pouco à frente, não é bem isso que nós estamos fazendo. Essa era o nosso conceito que muitas vezes ainda é dado em aula sobre o que é engenharia de materiais. Né? O famoso tetraedro, né? De desempenho, processamento, propriedade, estrutura. O novo conceito de engenharia de materiais não aboliu aquele, mas incorporou outros requisitos que estão sendo, no momento, tão importantes quanto aqueles outros. Por quê? Porque só esse tetraedro não resolve mais as necessidades de tecnologia e de avanços que a sociedade requer. Né? Nós precisamos, hoje, de visão de trabalho sem fronteira, de equipes multidisciplinares, de integração. O que leva ao segundo aspecto, a fundação está na educação, mas nós precisamos de uma ação para suprir a nossa necessidade. Ah, mas o MEC precisa mudar. Tá certo, precisa mudar. E enquanto não muda, eu morro. Eu posso reagir, eu posso atuar enquanto isso. Então, a nossa, hoje, possibilidade de ter uma equipe global nunca foi tão real como no momento atual, com a eletrônica. Né? Quando a gente fazia doutorado no exterior, nossa, para telefonar para casa, você precisava fazer poupança. Era tão caro que era, né? Reservava Natal, né? Agora você fala quanto tempo você quiser, nego namora de lá do Japão, né? Tudo de graça. Então, o que impede hoje a comunicação à distância? Nada, né? Sabe, às vezes a gente fala, mas por que é importante? Veja isso daqui. Em novembro do ano passado, foi impresso o primeiro carro. Você vai falar assim, estou entendendo o que o senhor falou. Saiu uma fotografia do carro impressa. Não é bem essa impressão. Estou falando da impressão 3D. Né? Imprimir um carro. Professor, o que é isso? Vamos lá. Imprimir um carro? Pois é. Sabe o que aconteceu? Das 25 mil peças que um carro normal tem, se transformaram em apenas 50. E a primeira edição desse carro está $18 mil. Sabendo o que vai acontecer no futuro com a tecnologia, e às vezes nós não temos conta o que vai acontecer na indústria automobilística. Sabe? Olha, veja bem, o cara está imprimindo o carro.
o carro não vai precisar de motorista. Vai ter que ser ecológico. Vai ter que trabalhar com ar. Porque eletricidade já estão procurando tudo. Cara, daqui a pouco, né, o cara está... Nossa, você ainda tem aquele troço que gira, como é que é o nome daquilo mesmo? Né? Você vai ser o único. Não vai ter mais peça que sai de produção. Você guarda o seu software da peça sobressalente e quando der algum problema, imprime a peça. Em fábricas que trabalham nos sistemas light-off. Deixa as máquinas lá imprimindo, apaga a luz, vai embora e deixa trabalhar. Eu até estava falando para uma pessoa ontem que me visitou, eu apresentei esse slide numa palestra no México, e aí, né, só assim, né, parece coisa de ficção científica, né? Aí, terminou a minha palestra, nós tínhamos uma visita numa fábrica, né, lá no norte do México. Né? E quando você chega perto da fronteira do México, assim, com os Estados Unidos, o padrão já é bem americano. Né? Aí nós entramos no saguão da fábrica, tal, uma fábrica muito bem montada, tal. A hora que nós olhamos assim, na entrada da fábrica, uma impressora 3D trabalhando. O mexicano chamou nós e falou, sabe o que é isso daqui? Isso é a máquina do diabo. Ela vai acabar com todos os empregos de vocês. Trabalha 24 horas por dia, não pede aumento, não tem greve, faz tudo perfeito, tudo reprodutível, vai acabar com o nosso emprego. E vai mesmo. E vai mesmo. Porque nas reuniões que eu tenho participado dos países que pensam no futuro, sabe o que eles estão vendo, os governantes? O que ele vai fazer com o ser humano daqui 20 anos. Tá? E aquele provérbio do Alvin Toffler, né, vai se tornar realidade. Né, que ele fala, a empresa do futuro vai ter um homem e um cachorro. Né? O homem para alimentar o cachorro e o cachorro para não deixar o homem mexer em nada. Assustador? Assustador, mas é isso. Nós temos que estar preparados para esses novos desafios. Né? Você acha que um projeto desse é feito com o conhecimento só de uma pessoa? De um grupo? O grupo de engenharia de materiais está imprimindo um carro. Malemar nós imprimimos ela em papel. Quanto mais 3D. Né? Você precisa de um cara que entenda muito de software, que desenvolve equipamento, né? Que saiba de materiais, precisa de sinterização in situ, que você precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, aquela figura do chefe de equipe, levando todo o pessoal, né? I'm the boss. Vai acabar, você não vai saber mais quem que é o boss. Você pode saber quem é o boss, alguma outra coisa, mas o big boss não tem mais, porque está tudo espalhado, um está na China, outro no Japão, está tudo trabalhando em sintonia. Aí você fala assim, mas nós, coitadinho, nós somos brasileiros, estamos ainda tão atrasados e tal. Eu selecionei o exemplo do carbono. Carbono não está em moda? Grafeno, né? Nanotubo. Né? Você sabe quanto de carbono tem na face da Terra, comparado com os outros elementos? Está aqui, ó.
0,03% de carbono. Mas por que o carbono, então, dá tão ibope? Por que ele é tão comentado? Porque o carbono gosta, coitado, é um elemento carente. Ele gosta de se combinar. Ele quer se juntar a outras coisas. Sabe? Ele se juntou tanto que formou esse aminoácido. Sabe o que é esse aminoácido? É você. Nós todos saímos de uma sopa desse aminoácido em algum laguinho quente há uns 3 bilhões de anos atrás. Carbono, né? Núcleo benzênico, saturado, se tem gordura ou não, nanotubo, buckball, com 0,3%. Transforma para a nossa experiência própria. Como que a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, uns negocinhos desse tamanho, como é que eles são potências mundiais? Para você ver, você pega a história desses países, por exemplo, a Holanda, há 500 anos atrás ele já tinha a visão de globalização, sabe, de expandir, ele já sabia que ele, sei lá, né, alguém teve visão e indo nessa direção. Então, nós somos um país grande, mas em termos científicos, em termos de tecnologia, são pequenos, mas nós podemos fazer conexão. Se nós fizermos as conexões corretas, nós podemos participar de uma competitividade global. Em terceiro ponto, queria falar um pouco, então, dentro desse tópico de conexão, da importância dessa relação entre produtor, universidade e usuário. Sabe, isso é fundamental. Não pode a gente viver desconectado da realidade. Eu não estou falando que a culpa é só nossa, mas sabe, nós estamos numa posição que podemos visualizar muitas necessidades e temos que achar soluções para essas necessidades. Isso que a gente está fazendo é os únicos 2 slides que eu vou falar da nossa atuação. Nós trabalhamos hoje com 10 universidades ao redor do mundo e 17 empresas líderes na área de material de alta temperatura. É essa avenida que nos vai salvar da extinção. Outro ponto que eu queria mencionar, nós falamos da educação, da importância da conexão e da visão sistêmica. Essa é uma gravura de Escher. Escher é um gravurista holandês que eu gosto muito. Vocês já devem ter visto, eu vou usar uma outra figura de Escher nessa apresentação. Ele brinca muito com a mente, né? Você já deve ter visto aquelas que o cara, você vai seguindo, parece que ele está subindo, mas de repente ele está descendo, né? Ele mexe muito com a geometria euclidiana. E aqui é uma gravura dele que se chama 3 mundos, porque você pode ver embaixo d'água, na superfície da água e o que está acima da água. Por que eu usei essa figura? Porque ela fala de uma visão integrada entre as coisas, né? E o que é a grande questão para nós nessa visão integrada? É a gente saber qual é o nosso propósito. O que nós estamos fazendo aqui? Ah, professor, está claro, eu estou fazendo mestrado, eu estou fazendo doutorado. Será que é essa a sua missão?
Será que a minha missão é apenas dar aula? Se perguntar para um professor universitário, qual que é a sua missão? Pesquisa, ensino, extensão, e qual é a quarta mesmo? Sustentabilidade? Hã? Essa é a punição, né? Tem uma coisa que é social, né? Assim, pensar nas necessidades sociais. Tem uma quarta agora, virou tetraedro. Era um triângulo, virou um tetraedro. Mas se eu perguntar para um aluno de pós-graduação que está aqui, qual é a sua missão? E se eu perguntar para 10 diferentes, nós vamos achar que nós estamos falando com 10 universidades diferentes. Nós não sabemos qual é a nossa missão. Nós não sabemos nem como é a nossa missão como país. Nós não temos ideia o que é uma nação. Estou sendo muito pesado. Mas é a nossa realidade, né? Quem é o seu cliente? Eu tenho a bolsa da FAPESP. Será que o seu cliente é apenas a FAPESP? O que a FAPESP espera de você? A gente tem que fazer essa pergunta, porque muitas vezes a gente fala assim, é difícil conversar com a indústria, a gente não tem diálogo. Sei, mas a gente se põe no sapato deles para ver o que ele queria, ou a gente só quer o dinheiro deles? Olha, faz 25 anos ininterrupto que eu interajo com a indústria. Se eu pegar o meu modelo de interação há 25 anos atrás, é de jardim da infância. Por quê? Eu fazia as coisas no laboratório e queria que o cara comprasse aquela ideia. Sinceramente, não servia para nada. Mas eu achava que era assim que era a interação. Sabe, aí as coisas vão se ajustando, você vai aprendendo e o seu parceiro também vai aprendendo. Mas nós temos que nos questionar quem é o nosso cliente, o que o seu cliente valoriza e qual a sua missão. Eu ia trazer aqui qual era a missão. Eu peguei na internet a missão do aluno de Harvard. Eu fiquei muito impressionado, porque o aluno já tem uma missão. E isso é impresso na cabeça da pessoa, né? Eu, infelizmente, não vou ter todas as palavras certas, mas o conceito era o seguinte: é fazer juntos algo para a sociedade que isoladamente eu não seria capaz de fazer. Cabe numa camiseta. Segundo o Peter Drucker, que é o pai e a mãe da administração, a missão tem que caber numa camiseta. Sabe, começar, a missão tem 10 linhas, ela já nem lembra o que está falando. É fazer juntos o que isoladamente não conseguiria fazer atendendo às necessidades da sociedade. Qual é a nossa missão? Qual é a minha missão como professor? Olha, eu já contei essa história, mas muitos daqui não ouviram, eu já falei, sempre falo nos meus alunos. Richard Feynman, ou Feynman, tem várias correntes, né? Ele foi prêmio Nobel de Medicina. De Física, desculpa. De Física. E ele participou do projeto Manhattan, né? E eu tenho vários livros dele. E, coincidentemente, um deles, que se chama Are You Joking, Mr. Feynman? Surely you are joking, Mr. Feynman. Tem um capítulo que o título está em português, ele fala O Gringo de Novo. Eu mandei para os alunos esse semestre na graduação. Ele conta
a sua própria experiência no Brasil. Nos anos 60, ele veio, né? Era o cara... E ele é uma pessoa muito interessante, né? De você ver, porque você percebe uma genialidade diferente, né? E ele chega no Brasil, e aí, como fizeram com Einstein, quando ele veio aqui, como fizeram, pegaram os melhores físicos que tinha no Brasil, vamos lá pôr para o Feynman, né? Dar palestra para ver que nós somos a nação do futuro. E o pior, sempre seremos a nação do futuro, né? E aí, ele põe isso no livro, eu não estou inventando não, tá? Quem quiser a cópia, passo do livro inteiro, né, genuinamente PDF e offshore, né? Ele fala o seguinte: o Brasil é um país muito esquisito, muito esquisito. Eu fui dar aula para o pessoal lá, e se eu chegasse assim para o pessoal, eu falava assim, eu vou falar uma terminologia não que ele usa no livro, mas que vocês estão familiarizados. Se eu falar assim, Lei de Bragg. Vocês conhecem a Lei de Bragg? N lambda igual a 2D seno teta. O pessoal conhece a Lei de Bragg. E aí começou a perceber essa coisa, aí ele falou assim, tá bom. Então, vamos olhar aqui, nós estamos vendo aqui da janela a Baía de Guanabara, né, o Pão de Açúcar, não sei o que lá. Vocês poderiam me falar onde vocês veem a atuação da Lei de Bragg aí? Silêncio. Mas vocês conhecem a Lei de Bragg? N lambda igual a 2D seno teta. Ele percebeu e põe lá. Ele fala, esse pessoal acha que só sabendo o fundamento vai resolver os problemas. Eles não aplicam os fundamentos. Eles não sabem o que fazer com os fundamentos. Isso foi entre 1960 e 1965. Se Feynman estivesse aqui e fizesse a mesma pergunta, 50 anos depois, provavelmente nós estaríamos na mesma situação. Então, sabe, nós precisamos entender que as coisas mudaram. Muito bem, vamos para as partes finais da apresentação. Fala assim, legal, senhor, né? Levanta o problema, me põe numa situação de angústia, que é uma angústia que eu partilho também, mas poderia me fazer o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mato? O que eu faço? Arranco a roupa? O que eu faço? Bom, então veja bem, aqui são opiniões pessoais, feitas com a melhor das intenções. Não significa que elas são a melhor das propostas, mas é o que eu vi em 35 anos que não mudou muito. Muito bem. Primeira sugestão. Não espere mudança em toda a estrutura. Ela é muito grande e nós não temos essa força. Então, é muito comum a gente vir aqui e falar, então, mas o MEC, e o Ministro da Ciência e Tecnologia, e o PT, não sei o que lá. Eu não sou petista, você entende? Por isso, eu não estou aqui nem defendendo, nem atacando o governo, eu estou fazendo uma palestra, né? Mas é o seguinte, você percebe que a gente sempre joga a responsabilidade em alguém maior para nos isentar daquela situação? Pô, mas não é possível, o cara tem 28 partidos, o ministro nem ginásio fez, como é que ele vai saber o caminho da educação? Pois é, e ele é o ministro. Se nós ficarmos esperando essa mudança, eu não estou falando que ela não é necessária.
Eu não estou falando que ela não precisa ser feita. Mas se nós ficarmos esperando, quem vai pagar o pato somos nós. Então, nós temos que fazer o seguinte, olha, precisa mudar muita coisa, olha, mas você acha, vamos ser claros, tem 28 partidos. Para conseguir passar algo no Congresso ou no Senado, você precisa fazer coalizão. Você acha que, espontaneamente, o pessoal que está nessa posição vai cortar o seu salário, vai chegar à conclusão que o bom é ter 2 partidos, que nós precisamos não pôr político lá, mas realmente representantes que conhecem aquela área como ministro? Você acha? Se você acha, olha, comamos e bebamos, porque certamente a morte virá. Isso está escrito em Romanos 13, pelo apóstolo Paulo. Entende? Porque não vai acontecer essa coisa. Se nós não começarmos a revolução por algum lugar, não adianta ficar esperando lá de cima. Todas as revoluções começaram de baixo para cima. Então, qual é a proposta? Por que nós não podemos começar a nossa revolução pela célula unitária? Por que nós não podemos começar essa revolução com soluções sólidas, intersticiais e substitucionais? Aonde que eu quero chegar? O Brasil está assim, está complicado, está uma zona, ninguém se entende, sei. Mas será que na nossa área de atuação, que vamos falar, restringe ao departamento, isso nos impede de fazer mudança? Isso nos impede de reformatar o nosso currículo? Não está nos impedindo de fazer ótimas contratações? Sabe, o que acontece dentro da vida de um departamento, acho que, do meu ponto de vista, compete mais a nossa responsabilidade do que a do governo. E eu acho que a gente precisa trazer essa responsabilidade para nós. Nós precisamos falar, ei, essa aula não está legal, eu quero uma aula boa. É sonho? Sabe, professor, e se nós for falar, que se não é... Sei, você não tem representante no conselho, você não tem representante na pós-graduação. Das vezes que eu participei, eu não me lembro. Eu nunca vi um representante levar um problema de educação. Eu nunca vi grandes mudanças entre os professores, porque é bom manter o nosso ambiente amistoso. Nós achamos que a mudança vai gerar uma inimizade. É complicado. Então, a nossa ideia é assim, vamos tocando assim, vamos tocando assim. Nós vamos tocando assim e vai ficando assim. Então, hoje a gente pensa, parece que isoladamente, ciência básica e ciência e a tecnologia, ciência aplicada. Mas, na verdade, nós temos que tirar da linha e pôr em plano. E aqui no plano, nós precisamos repensar em ter pesquisa básica inspirada no uso. Olha, eu vejo ao redor do mundo, raramente eu vejo um grupo fazendo pesquisa de alto nível, falando na área de engenharia, né? Isso aqui em física, outra. Assim, algo que não vise uma potencial aplicação. Raramente. Sabe, o cara
Não, mas nós vamos fazer isso daqui, uma tela flexível, uma cerâmica bioinspirada. Não é apenas modismo. Ele quer fazer o espírito da inovação tá borbulhando, sabe? Quer o desafio, que é o primeiro item, mas quer o resultado. Muitas vezes nós só queremos o sonho e não o ralar. Então, pense na pesquisa básica inspirada no uso. Busque. Eu gosto muito desse pesquisador, né, educador de Harvard, que a formação dele não tem nada de educação, mas ele vendo essa necessidade, ele mudou para a educação e a missão dele e o mantra dele é o seguinte: nós só aprendemos quando o conhecimento é aplicado em situações reais. Não tem outro jeito. É a crítica do Feynman. É claro que nós não podemos dar uma aula de tecnologia, mistura isso, mistura aquilo que vai dar aquilo. Isso também não é vazio. Mas nós não podemos também só falar sobre as reações orgânicas sem falar um produto que eu faço com isso daí. Como uma pessoa pode aprender um assunto que depois, sabe? Puxa, eu sabia resolver integral tripla cíclica. Se me desse a equação. Agora me fala o seguinte: veja nesse problema real como a matemática pode ser uma ferramenta para te ajudar. Eu te garanto que com a formação que nós temos, nós conseguiríamos pensar em mandar um foguete para a Lua. Mas se pedir agora para nós fazer, sabe o que nós vamos fazer? Na tentativa e erro. Mira bem, a Lua está nascendo. Manda bala, né? E vai aí. Nós não conseguimos transformar o que nós vimos em a ciência, se for ciência, em resultado. Essa conivência com esse gap, nós também somos responsáveis. Nós não podemos só ficar culpando os outros. Fala, vocês tiveram uma palestra lá do cara do PT. Mandaram o cara do PT para defender, né? Só faltou estar de vermelho. Não estou defendendo. Eu não tenho esperança que se fosse PSDB ou se fosse qualquer outra coisa, ia ser muito diferente. O que nós estamos vivenciando agora ia ser assim mesmo. Por quê? Porque nós fizemos as burradas e nós vamos ter que pagar as burradas. Então, o que nós precisamos? Esse é um gráfico de Escher também. Nós precisamos que a ciência desenhe a tecnologia e a tecnologia desenhe a ciência. Você entende? Eu vejo assim, cara, na Alemanha, o cara está fazendo carbonização de árvore. Vai perguntar assim, mas o que é? Vai ter um churrasquinho aqui, carvão está raro, aqui o nego corta. Não, nós estamos pensando que a estrutura da árvore, ela já tem um perfeito distribuição de canais que pode ser um exaustor para foguete. Então nós vamos fazer, ela já tem carbono, eu vou fazer ela virar uma peça monolítica desse formato. Essa cultura já está impregnada em nós. Né? O que você faz? Eu faço tenacificação, professor. É? O que você faz? Eu ponho zircônia. Para quê? O professor mandou fazer, né? O professor mandou fazer, nós estamos fazendo aí, né? Sei, mas para que aplicação?
Então, nós estamos na fronteira, sabe, professor? Ainda não sabemos bem aí o que serve. E fica nesse papo, né? Fala que eu gosto, faz de conta que eu aceito, e ficava assim, e a vida vai passando, e um Zeca Pagodinho aqui, um Zeca Pagodinho ali, né? E a gente vai levando. Moçada, sobrou para vocês. É nessa geração. Aí você fala, puta, tá vendo? Temos que pagar a conta. Não, aí está o desafio prazeroso. É aí que está o prazer. Tontas as gerações passadas que não desfrutaram disso. Aproveite. Faça disso um prazer. Sabe? Ler artigo é prazeroso, mas você tem que ter um objetivo. Você tem que ter uma missão. Não pode apenas, um aqui no Facebook, aqui, ó, o professor passou, eu mudo os olhos para cá. O professor saiu, não vai sair nada, moçada. Não dá mais para se enganar. Então, nós precisamos repensar o nosso curso. Entende? Ele tem que ser desafiador. Mas dá trabalho, atrapalha a pesquisa. Tá? Nosso curso tem que ser desafiador. E quem vai ganhar com isso é o Brasil, é a pesquisa, é a educação. Nós temos que desafiar os alunos. Dá alguma coisa e fala assim, agora você vai ler o paper da Nature, da Science, sabe? Entenda o que o cara quer dizer com isso daí. Desafie. Mas não estou bem preparado. Se prepare. O que nós vamos fazer? Então, tem que o cliente cobrar e o fornecedor também fazer. E essa palavra fui eu que inventei. Não sei se tem no inglês. Multi-orientação. Como que é a orientação hoje na nossa situação? É a seguinte, vamos supor, a pessoa tem 2 orientações na PG. Por quê? Porque tem um professor iniciante e precisa estar o professor iniciante com o maduro para que ajude. Tudo bem, esse pode ser um conceito, mas é muito pobre. Sabe, eu estava vendo uma pessoa do MIT, ela tem 4 orientadores. Ela faz cerâmica bioinspirada. Tem um biólogo, tem um engenheiro de materiais, tem um físico e tem um químico. Por quê? Porque é um assunto multidisciplinar. Não tem jeito de uma pessoa, nesse tempo de vida, acumular conhecimento suficiente para enfrentar esse desafio. Nós precisamos se juntar. E eu vou contar uma coisa para vocês, e por favor, não é uma crítica a nós que estamos há muito tempo, mas um fato. Vocês acreditam, porque eu não acredito, que nunca na história do DEMA nós fizemos um projeto pedindo recurso diante da FAPESP ou de quem quer que seja, interáreas. Nunca fizemos. Olha só, moçada, eu não estou nem com chicotinho falando, né, a autopunição, nem estou me cortando, não é isso. Mas nós éramos pioneiro. Há 30 anos atrás, a gente vai falar assim, cara, o futuro vai por aí. O que nós estamos fazendo que não temos? Você acha, pergunto para o Pedro, pergunto para o Sebastião, pergunto para o Souza, para quem estiver aqui, você acha que se o DEMA fizesse um CEPID, tinha condição de negar um CEPID para o DEMA? Não tem jeito, era imbatível. Imbatível. No entanto, nós não conseguimos conversar entre nós. Não é que vira a cara, não é isso. Não conseguimos. Conclusão da história. De líder, estamos virando dinossauro fossilizado. Tá?
Por quê? Estrutura engessada e os problemas multidisciplinares. E o conhecimento está aqui. Corrosão, polímeros, técnicas de experimentação, né, processamento. Juntar. Obviamente que vai sair algo bom. Mas nós não conseguimos. Tem uma mudança. É possível fazer? Quem impede? É o MEC que está impedindo? É o Congresso que está impedindo? O Senado? O Senado, então. É o reitor? É o diretor de centro? Ninguém está impedindo. É a nossa inércia que impede. Por quê? Porque deu certo. Deu certo. 462, sozinho, né? Que pode querer mais? Né? Poderia ter sido 50 de grande utilidade. Certo? Visão de empreendedor. Desculpe a palavra, mas o nosso aluno é cagão. Cagão. Não tem outra palavra. Né? Ele tem medo de, se ele não conseguir um emprego fixo e já um salário certo, né? Então vai para fazer concurso. Para fazer concurso. Certo, mas é essa a sua vocação? Se for a sua vocação, vá fundo. Siga esse sonho. Mas por que não ser empreendedor? Muito bem, 2 slides finais. Aonde que eu quero alertar a vocês pensarem? A chave da inovação. O ponto principal do inovador é a capacidade de conexão. Se eu fosse, novamente, falar claramente para vocês, se eu tivesse que fazer engenharia de novo, eu faria engenharia de materiais. Eu não tenho a menor dúvida. É a área mais bonita que eu consegui ver até hoje. Eu acho fantástico a possibilidade de entender os materiais e poder interagir. Mas faria uma coisa totalmente diferente. Jamais eu aceitaria fazer uma área só. Não faria de jeito nenhum. Mas professor, nós somos obrigados. Não faça. Não faça. Faça uma, já que tem que sair em uma, mas faça as eletivas da outra. Amplie o seu conhecimento. Crie esse ambiente de multidisciplinaridade. Cobre do professor situações reais da aplicação daquele conhecimento. É nossa responsabilidade. Se nós não fizermos isso, é isso que nos faz cagão. Você entende? Eu não sei conectar, eu não sei, eu só sei aquilo, então eu só pego na 42 kHz. Se põe 42.1, eu saio do ar. Eu preciso pegar numa faixa. Eu preciso sintonizar numa faixa. Bom, hoje a universidade precisa dessa cadeia de suprimento alimentar. Nós sabemos a importância do ensino, da pesquisa, da extensão, tal, mas as engrenagens não estão conectando. Elas estão lá. Há alguns casos particulares, elas se associam, mas o todo está desconectado. E sem esse ajuste, pelo menos os que querem, dificilmente nós vamos mudar o status quo. Nós vamos perder muito cérebro para o exterior, né? Hoje, você vai em qualquer lugar do mundo, o cara fala, você não tem aluno brasileiro para mandar para mim? Óbvio. Com Ciência Sem Fronteira, o cara chega de graça, tudo pago, não sei o que. Cara, imagina a gente aqui como docente, o cara mandando, né? Eu vejo assim, eu tenho um ex-aluno que é professor da Universidade de ETH, né? Que é o André Student. Sabe quanto que a universidade, Sebastião, dá para o cara
por ano para ele fazer o que quiser? $1 milhão. $1 milhão. Certo? Mas isso não é dado. Espera-se top de linha na geração de conhecimento, de tecnologia. Não tem almoço grátis em nenhum lugar, só no Brasil tem almoço grátis, né? Então imagina o seguinte, ele recebe, quando ele abre uma posição, 300 currículos de todo lugar do mundo. Você imagina, né, tivesse Ciências Sem Fronteiras, todo mundo querendo vir para o Brasil, eu estava dando risada sozinho também. Como os caras estão tudo pago, vem aqui, e depois o cara não tem compromisso nenhum, eu posso dar o que eu quiser para o cara fazer. Aleluia! Esse país é riquíssimo. Ou suicida, né? Ou suicida. Mas a ideia é o seguinte, se eu der, eu estou cumprindo a sua parte. Não é se você der, você cumprir a sua parte. Você acredita que em 2000 nós completamos 500 anos de Brasil? O Brasil resolveu fazer, muitos devem lembrar bem, uma caravela brasileira relembrando a de Pedro Álvares Cabral. Afundou. Não boiou. Não saiu do lugar. 500 anos depois. Engenharia naval. Lá, multidisciplinar, que não sei o que lá. A caravela não saiu do lugar. Desistiram até dos festejos dos 500 anos. Ou chamaram os portugueses para a escola de Sagres novamente nos ensinar como é que chega. Sem bússola. Imagina se a missão fosse pegar a caravela e fazer o caminho inverso. Né? No mínimo, estaria aí perdido no Oceano Antártico. Ia para baixo em vez de ir para cima. Né? Aonde começa a responsabilidade em todo nesse processo? Eu não tenho dúvida, começa no professor. Nós não podemos, os alunos são não sei o que lá. Faz uma coisa de alto padrão, chama na chincha, isso é uma expressão dos anos 50, né? Chega junto, você vai ver como que atrai bons alunos. Atrai. Vocês não são bobinho, você sabe o que é bom. Você sabe que vai dar trabalho, mas você quer resposta, senão eu folgo. Entendeu? Muito bem. O cara veio aí, com um monte de ideias, com um monte de previsões, um monte de direções. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Olha, eu selecionei aqui uma frase de Niels Bohr. Ele fala que previsão ou predição do futuro é muito difícil. Previsão é muito difícil, especialmente se for sobre o futuro. Que é o que o economista faz. Você já viu? Economista? Eu assisto todo dia o Conta Corrente. Economista é louco para explicar o passado. Ele prevê a história passada com uma nitidez, porque ele já sabe o que deu. Aí você vê o futuro. Aparece durante o mês 50 economistas. É claro que um deles vai acertar. Cada um chutou num pau da bandeirinha. E em todas as direções, em 360 graus, um vai fazer gol. Né? Eu vou explicar para você. O dólar vai aumentar ou vai diminuir? Vai ficar como está, vai aumentar, vai diminuir. Alguém vai acertar. Alguém vai acertar. Não tem jeito de errar. O Brasil vai melhorar? Não. Se nós aprovarmos o plano fiscal, a partir de hoje, o ano que vem teremos um crescimento de 1,2%. Sei. Previsão é muito difícil, especialmente sobre o futuro.
mas a mensagem final é essa. Não sei qual vai ser exatamente o resultado, mas só sei uma coisa: é tempo de mudar a mágica. Essa mágica não funciona mais. E é isso. 1h40 exatamente. Muito obrigado. Umas 3 perguntas para a gente não sair daqui com um nó na garganta. Sebastião. Bom, eu tenho aqui umas perguntas. Bom, primeiro, eu quero cumprimentar você, porque não só pela sua carreira, mas também por você ter se dedicado a estudar essas coisas. Coisa que, infelizmente, os seus colegas, os meus colegas, não sabem aproveitar bem, mesmo que divirjam da sua... Claro. Eu achei muito importante que você estabeleceu as gerações a partir da Segunda Guerra. Eu ainda pertenço a uma geração um pouquinho mais velha do que a sua. Então eu acho que a análise que a gente faz hoje é um pouco em função da organização mundial que aconteceu a partir da Segunda Guerra. Bom, eu concordo com você de que se a gente projetar o futuro é negro. E uma coincidência muito interessante é que agora de manhã, quando eu abri a internet, tem uma posição do Stephen Hawking dizendo que o desenvolvimento da inteligência artificial vai gerar robôs muito mais, não sei se competente, capacitados, e que isso levará, sem dúvida alguma, em 100 anos, à extinção da raça humana. Então, o futuro negro que você desenhou, talvez seja... Bom, eu gostei muito também do que você falou sobre o sonho. Desculpe se eu vou ouvir. Por favor. Mas experiência agora já não, isso não vale nada. O sonho que você falou, eu acho que é uma coisa muito real e muito patente na nossa vida. Eu só fico com uma dúvida se nós trabalharmos em função do nosso sonho, se isso não é uma atitude egoísta e egocêntrica, que trará consequências muito ruins, que não são consequências que possam satisfazer uma boa parte da população, a não ser a nós mesmos. E outra coisa é que você disse que a gente não tem força para mudar a estrutura. A estrutura que existe hoje é possivelmente a estrutura pós-guerra, que tem uma certa estrutura bastante conhecida de todos nós. A minha dúvida é se nós não podemos ainda continuar sonhando que dá para mudar a estrutura. E nesse caso, se não seria possível nós inovarmos para fazer com que, para a gente tentar eliminar o determinismo tecnológico, como se a questão do desenvolvimento tecnológico fosse determinada e a única solução. E para finalizar, eu vou contar uma experiência que eu li do Feynman. O Feynman, quando deu o curso aqui, talvez o curso estaria melhor, foi um curso de eletricidade, mas ele, a hora que terminou a primeira aula, ele pediu para os estudantes: por favor, me respondam quantas pernas tem uma saúva. E a maioria dos estudantes saíram desabalada da correria para ir para a biblioteca consultar a literatura sobre isso. Com exceção de um estudante que foi lá no fundo do quintal, pegou uma saúva e viu que tinha um certo número. Então são questões teóricas e experimentais que a gente precisa de fato levar em conta permanentemente no nosso trabalho.
Então, são essas as observações que eu queria fazer. Obrigado pelas observações. Eu vou tentar lembrar na sequência, mas provavelmente e vou tentar ser objetivo para dar oportunidade para mais uma pergunta. Se o sonho for individual, ele vai ser até mais perigoso do que a situação atual. Ele tem que ser um sonho, não vou dizer coletivo, porque também poderia ser utópico. Mas, por exemplo, nós vimos 2 palestras anteriores de pessoas que fizeram acontecer, o Banhac e o Galempec, que tiveram um sonho que começou pessoal, mas se transformou em algo que expandiu, não é? Você pega... Vocês sabiam que o Banhato foi aluno do Sebastião? Não, não é verdade? Isso... mas então, foi aí que ele largou a engenharia de materiais. E foi para a física. É sacanagem, pô. Não. Estou brincando, é que você vai falar, não é assim, não é assim. Ele fez os 2 cursos em paralelo. A física não deixou o Banhato sair de lá. Quando o Mascarenhas, Milton viram o cara, falou, vem cá, negão, você vai ficar aqui. Né? E a visão que ele teve de engenharia foi fundamental, né? Para fazer a conexão com os fundamentos. Então, eu acho o seguinte, é muito difícil de falar, porque pode ter sonhos individuais que tenham uma visão coletiva e sonhos coletivos que são prejudiciais porque ele tem uma visão ditatorial. Agora, nós precisamos transformar o sonho em alguma forma de realidade. Muitas vezes nós ficamos na esfera do sonho e não. Quando eu mencionei sobre que a estrutura é muito grande e não dá para mudar, na verdade, não é um desencorajamento ou um reconhecimento da nossa incapacidade de mudança, mas sim ressaltando que muitas vezes nós esquecemos da nossa capacidade de fazer algo, que são as soluções sólidas intersticiais e substitucionais, de fazer algo que pode mudar a estrutura ao redor e fazer aquilo se propagar com uma transformação martensípica. Entende? Muitas vezes eu acho conveniente a gente apenas falar, tá vendo? Mas do jeito que está, eu não consigo fazer nada. Será que a gente não consegue? Eu acho que consegue. E vai surgir dessas células, né? Vocês lembram que quando o Banhato estava aqui, eu fiz uma pergunta para ele, falei, olha, ter um Banhato é muito importante, mas um Banhato só não vai mudar. O que nos impede de ter a experiência dele? O que nos está impedindo? A não ser nós termos um sonho distinto. Né? Então, eu acho que a gente precisa trazer um pouco a responsabilidade para nós. E o último ponto, qual foi que você... Determinismo tecnológico. Se não tem outro caminho. Olha, Sebastião... Ou se não dá para inovar nisso? Com certeza deve ter outras rotas. Mas o que eu penso é sempre, por exemplo, no capitalismo, por exemplo. E penso na China. Vai falar hoje para o chinês que o bom mesmo é um terninho cinza? Todo mundo de terninho cinza, vivendo de agricultura e não tendo os seus bens, ser tudo coletivo. Não tem mais jeito. Eu participei de uma reunião no Japão que um japonês, inclusive a Vânia comprou o livro do japonês. Ele veio com a seguinte proposta, que nós precisamos parar com a tecnologia. Entende? Nós já chegamos num nível que dá para estender a vida, tá bom assim, mas nós nos vamos acabar,
Então, baixar a bola. Tudo bem, que não sei o que lá. O brasileirão levantou a mão lá e falou, eu tenho uma pergunta. Você acha que nós vamos conseguir impedir que uma pessoa na África, uma pessoa no Brasil, uma pessoa em um país do terceiro mundo, que nunca teve o acesso e provou do que é um carro bom, uma televisão de qualidade, ir num bom restaurante, aproveitar, abdicar desse sonho antes de tê-lo? Nós precisamos passar pela experiência. Então, olha, do meu ponto de vista, nós temos que mudar a mágica. A mágica que está funcionando no momento é educação. E a educação precisa estabelecer uma ponte bem clara entre o fundamento e a aplicação. Pode ser que daí saia uma revolução para outro canto, mas essa é a nossa lição de casa. Enquanto nós não passarmos por ela, eu não sei se nós teremos a inspiração de fazer algo de novo que convença o chinês, convença o americano e o europeu a mudar o sistema. Uma pergunta final. Agora eu quero um jovem. Opa, olha o Sebastião outra vez falando, puta, eu nunca fui tão ofendido. O jovem é o seguinte, em todas as palestras que eu participei, nenhum jovem fez nenhuma pergunta. Ou está sendo tão clara as palestras e tão útil que está nos deixando atônito. Una solo. Meu nome. Pois não, Graziela. Meu nome é Graziela, sou da graduação. Materiais. Minha pergunta é a seguinte, professor, depois que meu ano foi o primeiro ano que veio o Enem para vir a escolha da universidade e do curso, o senhor acha que houve uma mudança muito grande o senhor comentou que tem baixa procura agora no curso, tanto para um. O senhor acha que houve uma grande mudança do antes para o depois? O Enem está vindo fazer com que as pessoas tenham mais oportunidade de escolha e tudo mais? Aumentou a procura ou diminuiu mais ainda? Bom, eu, sinceramente, eu não tenho dados para responder a sua pergunta, né? Na verdade, eu trabalho com um pessoal já próximo ao final do curso. E aí eu já desistiu, ou está no vácuo, já que vou até o fim, ou realmente definiu. Na verdade, o que eu tenho percebido é que o índice de procura tem estabilizado no mínimo, né? E eu não acredito que isso é apenas em função da multiplicidade de opções, né? Porque nunca no Brasil a carreira de engenharia está tão valorizada. Até os bancos perceberam isso, né? Está levando muito engenheiro, né? No entanto, eu não consigo entender como da importância de materiais, como não tem atentado. Porque se você for na USP, não preenche nem as 40 vagas que tem. Tá, é um curso novo, tal. Mas vamos pensar bem. Uma boa mensagem da importância de materiais, que não precisa ser muito intensa, porque ela é bastante palpável, né? A eletrônica, espacial, enfim. E o aluno entender que já que vai entrar, que eu entre no melhor curso, o que eu não entendo, sinceramente, é porque a nossa procura está tão baixa quanto universidades sem expressão. E isso me dá um nó na cabeça, né? Algo me diz que nós não estamos sendo atrativos o suficiente.
Então, para o aluno, tanto faz lá como cá. Então, é mais fácil eu ficar em outro lugar que eu estou mais perto da minha namorada do que ir para São Carlos procurando uma formação que vai me abrir as portas. Então, essa é uma mensagem preocupante. Por quê que nós não estamos reagindo? Nem assim, nem marketing e nem reestruturação. Há um movimento agora de repensar, mas, sinceramente, acho que vai ter uma grande resistência. Esperamos demais.